mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 3 milhões de dólares ganhos apenas com OnlyFans, a Kourtney Claney, mais conhecida como Courtney Taylor, era muito bem sucedida. Porém, em 3 de abril de 2022, seu destino mudou drasticamente. E com isso, muitos segredos vieram à tona. Kourtney Claney nasceu em 21 de abril de 96. Ela e sua família moravam no Texas, e lá foi onde a Kourtney e sua irmã Morgan cresceram. Seu pai era formado em finanças e trabalhava como consultor financeiro, então eles tinham uma boa renda. E é dito que os pais delas faziam tudo o que elas queriam, tanto que muitos a consideravam meninas mimadas. Quando a Kourtney estava no 2º ano do ensino médio, ela praticava várias atividades físicas, incluindo futebol, ginástica, vôlei, mergulho e equitação. Ela também adorava o mundo do teatro, ela gostava de atuar e dançar, e ela começou a fazer aulas de todas essas coisas aos 13 anos de idade. Então ela gostava muito de atividade física, e por isso, após terminar o colegial, ela participou e ganhou várias competições de levantamento de peso. Percebendo que a faculdade não era o caminho certo para ela, a Kourtney decidiu desistir do curso e ela passou a se concentrar em outras aspirações, como em suas mídias sociais. Ela começou a notar que as fotos dela na academia ganhavam muitos likes no Instagram, então ela começou a postar diariamente sobre sua rotina fitness. E rapidamente, a sua rede lá no Instagram cresceu muito e ela ficou muito famosa. Ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores e isso levou que ela ganhasse vários patrocínios. E aí, quando o OnlyFans foi criado em 2016, ela viu uma oportunidade de ouro para ganhar ainda mais com suas fotos e vídeos. E em menos de 3 anos, usando essa plataforma, ela ganhou mais de 3 milhões de dólares. Então a Kourtney parecia ter muita sorte, porque ela era uma moça muito bonita, conseguiu ficar rica através disso e ainda tinha uma família que a apoiava em tudo. Porém, tinha algo faltando em sua vida aparentemente nessa época, que era um companheiro. Em 2020, quando a Kourtney estava decolando nas suas redes sociais, ela conheceu um rapaz chamado Christian Obaselli, que era carinhosamente apelidado de Toby. Ele nasceu em 12 de abril de 94 e também cresceu em Dallas, no Texas. Durante o ensino médio, ele estudou na Murphy Middle High School e foi quando Toby se apaixonou por basquete e futebol. Ele se destacou muito pela sua habilidade nesses esportes, mas também por causa do seu carisma. Ele era um cara bem-humorado, amoroso e estava sempre disposto a ajudar qualquer um dos outros jogadores mais jovens. E quando adulto, o Toby mergulhou no mundo das ações e ele era também muito bom nisso. Através disso, ele ganhou bastante dinheiro, o que era suficiente para viver uma vida muito confortável. Então, em 2020, o Christian se apaixonou pela Kourtney, assim que ele a conheceu, e ela também se apaixonou por ele. Então, em poucas semanas, eles começaram um relacionamento sério. Os amigos deles afirmaram que no começo o namoro parecia muito legal, eles se divertiam muito juntos e pareciam estar muito apaixonados um pelo outro. Porém, alguns meses depois, as coisas começaram a mudar. O relacionamento se tornou algo problemático para os dois. Os amigos que conheciam o Toby antes dele começar a namorar a Kourtney viram uma mudança muito preocupante nele. Antes ele era um cara feliz e cheio de energia, mas depois de começar a namorar com a Kourtney, ele parecia estar sempre estressado, preocupado e retraído. Isso estava ocorrendo porque a Kourtney era muito controladora com o Toby. Ela costumava ficar chateada com qualquer coisa. Ao longo do tempo, o Toby se afastou dos seus amigos e a Kourtney, quando ficava brava, berrava a plenos pulmões com o namorado. E ela começou a ter atitudes violentas com ele, como por exemplo, bater no peito dele e também nos ombros dele. E mesmo com um relacionamento problemático entre os dois, eles continuaram juntos. E como o sucesso da Kourtney sendo uma modelo do OnlyFans que fazia conteúdos adultos estava crescendo cada dia mais, o Toby tomou a decisão de se tornar o assistente pessoal dela. A partir desse momento, eles começaram a fazer tudo juntos, viagens a trabalho, e ele ficava sempre atendendo ali as necessidades dela. Ele trabalhava para ela. E a Kourtney, além de ser uma moça um tanto quanto violenta, ela também tinha outros problemas. Ela passou a frequentar bares e também baladas, e começou a abusar do consumo de álcool. E então, por causa disso, as brigas do casal foram ficando cada vez mais violentas. Ela chegou a ser autuada 2 vezes por dirigir alcoolizada, e em julho de 2021 a polícia foi chamada depois que ela jogou um copo de vidro na cabeça do Toby em Las Vegas.
Ela admitiu que de fato tinha jogado copos e pratos no seu namorado durante essa briga e por causa disso a Courtney foi detida por 12 horas durante a noite. E apesar de quase ter sido gravemente ferido, o Toby se recusou a prestar queixa contra ela. E ele na ocasião implorou para que ela fosse liberada pela polícia. Depois desse episódio, o casal acabou se mudando do Texas para dar um recomeço na vida deles. O Toby amava Londres e queria se mudar para lá, mas a Courtney queria morar em Miami. E então, em janeiro de 2022, eles decidiram se mudar de Austin para Miami. A Courtney estava ganhando muito dinheiro nessa época e ela escolheu morar em um apartamento enorme e bem luxuoso. O apartamento tinha 3 quartos, 3 banheiros e vistas espetaculares para o mar. Seu apartamento era bem luxuoso e por causa disso é claro que o aluguel não era barato. E de fato foi confirmado que a Courtney gastou uma quantia enorme de dinheiro para morar naquele local. Apenas com o aluguel ela gastava $10 mil por mês. Nessa época ela costumava se gabar de pagar o aluguel sozinha e sempre que o casal tinha uma briga, ela ameaçava de expulsar o Toby se ele se comportasse mal. Depois de se mudar para Miami, ela mais uma vez passou a frequentar baladas e bares da região. E seu comportamento começou a piorar novamente. Em março de 2022, durante uma participação em um podcast chamado We in Miami, ela falou sobre ser uma pessoa tóxica. Ela disse que odiava ser controlada e é engraçado nessa conversa que ela não cita em momento nenhum que ela era comprometida. E ela fala que realmente ela era uma pessoa tóxica, que ela não gostava que os homens controlassem ela, mas ela era controladora. E durante toda a entrevista ela fala sobre sair com caras ricos e ela responde as perguntas como se fosse uma mulher solteira. Enquanto nas redes sociais ela parecia uma mulher perfeita, muito bonita, rica, famosa, na sua vida privada, ela era completamente desequilibrada, principalmente com Toby. Ela gritava e xingava ele, inclusive tinha alguns xingamentos com cunho racista. E durante as brigas, ela chegou a destruir o próprio apartamento e quartos de hotéis em viagens. E também teve uma ocasião que ela jogou os pertences do Toby pela sacada do seu apartamento. Mas sempre depois dessas explosões, ela pedia perdão ao Toby. E aí ela comprava muitos presentes para ele para tentar se redimir. E eles sempre voltavam. Inclusive tem uma filmagem de uma câmera de segurança do elevador onde a Courtney aparece atacando o Toby durante uma discussão. Mas apesar de toda essa agressividade, quando a polícia era chamada, ele sempre a defendia. Em novembro de 2021, durante uma briga, a Courtney esfaqueou a perna do Toby. Então era bem claro que as coisas entre os dois estavam piorando dia após dia. Em uma mensagem de texto que ele mandou para ela nessa época, ele disse que mesmo machucado e com a perna doendo por causa da facada que ele levou, ele acordou feliz ao lado dela. A levou para Las Vegas, bebeu e comemorou com ela só para vê-la feliz. Ele falou que mesmo com dor, ele apenas deixou isso para trás e esperava que o dia seguinte seria melhor na vida do casal. Em outra mensagem de texto enviada em março de 2022, o Toby disse, abre aspas, o amor vai me matar. E se a faca cortasse meu lábio, e não fosse a minha barba? E se fosse minha bochecha, meu olho? O que pode acontecer da próxima vez? Fevereiro foi o pior mês que tive até agora. Fui traído, levei um tapa nos meus pontos que reabriram novamente. Estou apenas tentando tirar algumas coisas do meu peito antes da terapia, fecha aspas. Então, na verdade, o Toby e a Courtney terminaram e voltaram várias vezes nos 2 anos em que estiveram juntos. Mas em março de 2022, as coisas pareciam ter piorado muito entre os dois. A Courtney estava com 25 anos nessa época e o Toby com 27. E a polícia já tinha sido acionada para ir até o apartamento 2 vezes, e 12 ligações haviam sido feitas desde então. O comportamento da Courtney tinha se tornado muito mais problemático e ameaçador, e ela sempre ameaçava de expulsar o Toby do apartamento quando eles discutiam. Mas como ele morava lá oficialmente, mesmo que ela chamasse a polícia, ela não tinha o direito de retirar ele do apartamento, de acordo com a lei, sem ele ter arrumado um lugar para ficar antes. Então não adiantava ela chamar a polícia e pedir para que ele fosse retirado do apartamento. Os policiais não poderiam tirar ele de lá porque ele morava lá. E na última semana de março de 2022, ela até pediu para sua mãe para ficar com ela por uma semana no apartamento enquanto ela tentava expulsar o Toby de lá. A Courtney havia terminado com o Toby nessa ocasião e queria que ele fosse embora do apartamento. Ele passou 6 dias dormindo em um pequeno sofá que ficava no hall do apartamento, ali na salinha do elevador, e durante esse período, a mãe da Courtney ficou com ela no apartamento. Porém, em 1º de abril, a mãe dela resolveu voltar para o Texas, e então deixou a Courtney e o Toby resolver as coisas sozinhos.
No dia seguinte, a polícia foi chamada ao apartamento da Courtney. Segundo o porteiro do prédio, ele chamou a polícia depois de vizinhos escutarem uma discussão acalorada entre os dois. A Courtney tinha implorado para o porteiro não chamar a polícia nessa ocasião, porém, quando os policiais chegaram ao saguão do prédio, ela mudou completamente sua postura. Ela agiu como se a ideia de chamar a polícia tivesse partido dela. Durante a conversa com os policiais, ela entrou em contradição algumas vezes e acabou deixando até os policiais irritados na ocasião. E durante essa conversa, ela falou que queria entrar com uma ordem de restrição contra o Toby. E o policial orienta que ela vá ao tribunal para que isso seja feito. O relacionamento problemático da Courtney e do Christian estava agora bem evidente para os policiais e também para os vizinhos do prédio. E estava claro para todos que o melhor era que eles não continuassem juntos. Porém, logo após que os policiais foram embora, os dois fizeram as pazes, mas não por muito tempo. Apenas algumas horas haviam se passado desde o momento que a polícia tinha deixado o apartamento, e então, no dia 3 de abril, às 4h57 da tarde, a emergência foi acionada.